Trabalhas na biblioteca da faculdade. Estás no meio de uma tarde tranquila, quando subitamente chega um carregamento de 1280 livros diferentes. Os livros foram descarregados numa longa linha reta, mas estão todos fora de ordem, e o sistema de classificação está avariado. Para piorar as coisas, as aulas começam amanhã, o que significa que logo de manhã cedo, todos os estudantes vão aparecer à procura desses livros. Como é que podes ordenar todos os livros a tempo? Uma forma seria começar pelos 2 primeiros livros, num dos extremos da fila. Se os 2 primeiros livros estiverem por ordem, deixa-os ficar onde eles estão. Caso contrário, troca-os de lugar. Depois, observa o segundo e o terceiro livros e repete o procedimento. Continua até chegares ao fim da fila. A certa altura encontrarás o livro que devia ser o último. Vai-o trocando sempre de lugar com os livros posteriores, até ele chegar ao fim da fila, ao lugar que lhe pertence. Volta a começar do princípio e repete o procedimento, até colocar o penúltimo livro no seu devido lugar. Volta a repetir tudo até todos os livros estarem nos seus lugares. Este método chama-se ordenação por flutuação. É simples, mas lento. Tens que fazer 1279 comparações na primeira rodada. Depois 1278 e assim sucessivamente. Num total de 818.560 comparações. Se cada uma delas demorar só 1 segundo, o processo demorará 9 dias. Uma segunda estratégia seria começar por ordenar os 2 primeiros livros. Depois, comparar o terceiro livro com o livro no segundo lugar. Se ele deve ficar antes do segundo livro, troca-os de lugar. Depois, compara-o com o livro no primeiro lugar e troca-o se necessário. Tens os 3 primeiros livros ordenados. Continua com um livro de cada vez, comparando e trocando o novo livro com os que estão antes dele, até ele ficar corretamente colocado entre os livros ordenados até aí. Este método chama-se ordenação por inserção, ao contrário da ordenação por flutuação. Não exige que se comparem todos os pares de livros. Em média, só precisamos de comparar cada livro com metade dos livros que estão antes dele. Neste caso, o número total de comparações seria de 409.280, o que levaria quase 5 dias. Continuas a ter que fazer demasiadas comparações. Esta é uma ideia melhor. Primeiro agarra num livro ao acaso. Chama-lhe partição e compara-o com os outros livros todos. Depois divide a fila, colocando à esquerda todos os livros que devem ficar antes da partição, e à direita os que devem ficar depois da partição. Poupaste imenso tempo, porque não precisas de comparar nenhum dos livros da esquerda com os da direita. Depois, olha só para os livros da esquerda. Podes voltar e agarrar num livro ao acaso. Outra partição pode ser feita e separar os livros antes dela dos livros depois dela. Podes continuar a criar subpartições como estas até teres um grupo de pequenas sublinhas, cada uma das quais podes ordenar rapidamente, usando outra estratégia como a ordenação por inserção. Cada rodada de partição exige cerca de 1280 comparações. Se as partições estiverem equilibradas, dividir os livros em 128 sublinhas de 10 deve precisar de 7 rodadas, ou seja, 8.960 segundos. Ordenar as sublinhas demorará mais 22 segundos cada. Ao todo, este método, conhecido por ordenação rápida,
pode ordenar os livros em menos de 3 horas e meia. Mas há um inconveniente. As partições podem ficar desequilibradas e não poupar tempo nenhum. Felizmente, isso acontece raramente. É por isso que a ordenação rápida é uma das estratégias mais eficazes usadas hoje pelos programadores. Usam-na para ordenar por preço os artigos numa loja online, ou para criar uma lista de todos os postos de gasolina perto de uma dada localidade, ordenadas pela distância. No teu caso, fizeste uma ordenação rápida com tempo de sobra. Mais um dia de sobressalto nesta biblioteca.